chamado a trabalhar, trabalha bem, e foi o que aconteceu coerência hoje. com o discurso do Boto sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que até foi gente, criticado o Flamengo em relação à prioridade. o Flamengo só tem 2 competições agora. O orçamento do Flamengo, e amanhã está apresentando aí um patrocínio máximo, um negócio exorbitante. O Flamengo não pode ter um orçamento para só jogar uma competição mata-mata. O Flamengo hoje é o famoso parabéns pelo mínimo. Ele tem que entrar com o pé embaixo mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele só tem 2 competições. Se o Flamengo... Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. E tem gente que não perde a oportunidade de falar mal do Flamengo e acaba levando uma invertida do seu companheiro de bancada, né? Então, vambora com mais um vídeo aí, então já vai deixando aquele seu like aí. Flamengo venceu com facilidade aí o Internacional, agora vai ter o 3º jogo seguido, né? Agora, pelo 2º jogo seguido na casa do Inter. Libertadores, jogo de volta aí, é um jogo que o Flamengo precisa entrar a mais de 100 por hora aí, vamos dizer assim, a mais de 100% focado para poder garantir a classificação para as quartas de finais. E, acho que 2 notícias boas para mim, né? Danilo e De La Cruz voltam a atuar. A dupla Saul e Jorginho caiu muito bem nesse time do Flamengo. E o Pedro voltou a ser importante, né? Voltou a ganhar uma chance como titular, cravou 2 gols e, na minha opinião, deve ser titular. É só opinião só, deve ser titular na quarta-feira. Mas o Bruno Henrique também, se for titular, não vou questionar, né? Então, dê sua opinião, vambora com mais vídeo aí e tamo junto, hein? E é nóis aí, vambora na sua. 2x0 Não baixou, né? Não baixou. Mas o 2x0 no início é muito interessante. Eu acho que, primeiro, o Jean fala de elenco. E é isso, o elenco te proporciona virar e falar, o Saul eu vou puxar para ele onde eu acho que ele vai render melhor. Vai muito bem o Saul hoje como segundo homem de meio campo ali na primeira linha. E é um cara que pode virar titular, é isso que eu tô querendo dizer. Quando o Flamengo tiver que jogar com a bola, tiver que ter 2 caras ali, Jorginho e Saul demais, criação, não exatamente o Everton Araújo por ali, ou o Pulgar que faz falta por ali, tem a volta do De La Cruz. E tem uma situação também, o jogo passa pelo Inter. É um Inter descaracterizado, o Inter sim, não tem como correr muito nas 2 frentes, tem uma missão dificílima de virar a Libertadores no meio de semana. E aí o Inter deixa o Rascaeta livre. E aí a bola chega no Pedro. A bola do Pedro hoje caprichou. Tem menos combate ali para finalizar, ele tem a qualidade para finalizar. O gol do Plata, inclusive, o Arrascaeta pega, acha o Plata vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro vai recuando. Ele vai levando, o zagueiro... Ele está quase dentro da área. Aí ele finaliza. Aí, é um Inter também muito passivo. Só que esses 2 gols, eu não acho que o Flamengo ele tira o pé, mas os 2 gols no início desmobilizaram completamente o time reserva do Inter, deram um controle ao Flamengo tranquilo para a partida, e eu até brinquei com o Jailson, a gente estava assistindo o jogo, eu falei, o problema agora é o segundo tempo, né? Mas o Inter não tinha forças, e o Flamengo também Só uma coisa, Pedro, porque eu estou plenamente de acordo com você, o jogo estava de um jeito que o Inter não parecia não poder reagir, não ter condição de reagir, mas aí eu quero destacar o Rossi também, porque era a situação de que se ele não faz aquela defesa no final do primeiro tempo e no começo do segundo tempo, talvez mudasse todo o jogo, talvez esse clima mudasse. Então, destacar também o Rossi que, em geral, né, quando é chamado a trabalhar, trabalha bem, e foi o que aconteceu Coerência hoje. com o discurso do Boto sobre o Campeonato Brasileiro, né? Que até foi criticado o Flamengo em relação à prioridade. o Flamengo só tem 2 competições agora. O orçamento do Flamengo, e amanhã está apresentando aí um patrocínio máximo, um negócio exorbitante. O Flamengo não pode ter um orçamento para só jogar uma competição mata-mata. O Flamengo hoje é o famoso parabéns pelo mínimo. Ele tem que entrar com o pé embaixo mesmo no Campeonato Brasileiro. Ele só tem 2 competições. Se o Flamengo não puder jogar... Ele podia não colocar os titulares hoje. Mas eu acho hoje. que hoje, se o Flamengo não entrar, não disputar essas 2 competições com o elenco que ele tem, quem vai disputar? Então, acho que assim... Eu acho que é de se valorizar, porque não era a rotina ali. Eu acho que é muito mais nisso que o Jean fala, não era a rotina. Mas o Flamengo o Flamengo deveria ter ganho mais campeonatos brasileiros ele tem o Pulgar machucado, ele descansou o Alan, o De La Cruz está voltando, o Everton Araújo não foi utilizado, ele testou o Sal. Quem é que pode fazer isso? Sabe? Então, acho interessante também. O Flamengo tem que jogar o brasileiro assim. E acho que a gente tem que lembrar que não era o Inter, né? Exato. Tinha um titular. Aí o Inter precisou se poupar. Chama a cavalaria quando está 3-0, e eu acho que é um luxo que talvez o Roger não possa se dar, do ponto de vista psicológico, da pressão sobre o seu trabalho. Mas o quê? De colocá-los em campo ou de agora virou um tudo ou nada. O que é um luxo? Agora virou... Não, é um luxo que o Roger... Até entendo que ele tenha feito, mas infelizmente ele talvez pague por isso. É que ele correu um risco, porque eu acho que assim...
Podia ser uma cacetada histórica. Foi muito aberto. Perdeu muita chance. O Internacional simplesmente pulou o fim de semana. Então. O Internacional já está pensando desde quinta-feira, sexta-feira, na semana que vem. Criticar? Não. Essa opção? O Inter, Pergunto. se o Inter coloca em campo hoje um time, Eu não acho o Inter não o melhor time, mas um tão um time com mais jogadores, Também acho, vai, é. 5, 6 jogadores, Também acho. minimamente competitivo. Perde hoje, o que é normal, e é eliminado na quarta-feira, Tem um outro peso. a comissão técnica vai ter que dar uma explicação. Ela vai poder dizer, olha, eu não posso abandonar o Campeonato Brasileiro, eu poupei aqui, escalei os jogadores, a gente tentou ganhar, não foi possível. Na quarta-feira é um outro jogo, houve tempo para recuperá-los, descansar, os que não atuaram estavam bem. Agora, se você corre o risco, você tem que dar essa explicação. Não era para eles jogarem, porque a análise vai ser feita conforme o resultado, de trás para frente. E aí eu acho que a comissão técnica do Internacional, provavelmente o clube todo, falou, olha, nós temos uma decisão, aquilo que nós podemos fazer para aumentar a chance de ganhar essa decisão é poupar os jogadores no fim de semana, contra o mesmo adversário. O Flamengo quer ser campeão brasileiro e tem elenco para colocar em campo o time hoje sem arriscar em 1 milímetro a força para decidir a vaga na Libertadores. Mas ele coloca os mesmos, em grande parte, os mesmos que vão jogar no meio de semana. Isso. Que assim, sempre significa, né, ou um nível um pouco menor. Mas eu acho que faz sentido no Flamengo, já Do expliquei. ponto de vista do Flamengo, sim. Então, o que eu acho, mas eu acho que do ponto de vista do Inter, é compreensível também. Porque se a gente fala de um Flamengo que dá para entender ele ter escalado todos os titulares, porque ele é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, se levar o Campeonato Brasileiro. E ele declarou publicamente ele declarou que quer seria fazer assim. isso. Eu também. No caso do Inter. Eu acho que é compreensível, mas eu te pergunto, será compreendido? Não, o Roger, você diz? O trabalho do Roger. Não, então, eu acho que assim... O Roger está com uma espada em cima da cabeça. Mas aí são escolhas, passa por quarta-feira. Assim, toda escolha tem um lado negativo. Eu acho que o lado negativo da escolha de hoje era algo que esteve, não vou dizer prestes a acontecer, mas que poderia ter acontecido, que era tomar, sei lá, 5-0 do Flamengo, e aí, você me desculpa, mesmo que seja um jogo com reservas e tal, aí isso vai para o outro jogo. Totalmente. Isso tem um impacto. Acho até que na hora que ele está com o jogo perdido e coloca vários titulares em campo, talvez ele buscasse um pouco esse golzinho. Para diminuir um pouco o impacto, né? A torcida compreendeu, porque o Inter foi aplaudido no final do jogo. Olhando para frente. Para dar aquela moral para quarta-feira. Jogadores vaiados. Que o jogo será lá, né, inclusive. Exato. Vai ser fundamental, hein? 3-1, a gente tem acompanhado muito. O Jean, inclusive, citou aqui no último programa. Vai ser do Flamengo, não, mas o Flamengo é assim: primeiro tempo vai bem, segundo tempo cai um pouquinho. O Flamengo não, igual a outros jogos. O Flamengo, embora, você pode até falar, e hoje o Pedro foi muito bem também. Embora no segundo tempo, né? Não. Você vai sempre bem. Desculpa. Enquanto o Pedro teve esse período de questionamento, você aqui jamais é questionado. Fala com isso. O Flamengo no segundo tempo, embora tenha rodado o elenco e tal, etc., é um Flamengo no segundo tempo que também, embora não tenha sido... Parece que ele não fez força. A notícia é que o Flamengo não caiu tanto no segundo tempo. Pois é, não caiu tanto, mas parece que não precisou fazer muita força para ainda ser muito superior no segundo tempo, né? Acho que essa é a questão. Acho que continuou sendo superior. É normal também, acho que hoje, mais do que em qualquer outro contexto, com o 2-0 no placar, se justificaria uma queda até de rendimento, porque a gente está falando de um Flamengo, e esse para mim é o grande destaque do jogo, que escalou talvez um time que venha a ser, no restante da temporada, mais titular do que o time que jogou a primeira partida da Libertadores. Claro, assim, a presença do Arrascaeta, provavelmente ele estaria no outro jogo, não sei se estaria ou não nesse, porque é um jogador que precisa ser dosado, mas para mim o grande destaque é o time que o Flamengo escalou. É a equipe que entra em campo, formada na sua maioria por titulares, onde não são os titulares, são caras que podem vir a ser titulares muito em breve. Então, assim, aquilo que era um discurso do Felipe Luiz, cada vez mais vem se comprovando uma decisão, e para mim, eu sempre falei,
para quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, uma decisão absolutamente acertada. Quem tem o elenco que o Flamengo tem, não pode desprezar o Campeonato Brasileiro, nem na comparação com a Libertadores, porque esse é o time que, se levar a sério todos os jogos do Campeonato Brasileiro, se jogar a Vera todas as partidas, se não baixar de ritmo, se não deixar nada para trás, ele é bastante favorito para conquistar o título. O Palmeiras, se vencer, vai ficar 1 ponto do Flamengo, ok, mas não tem a mesma força, não tem o mesmo elenco. A questão é que o Flamengo, até o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele não fazia isso. O Flamengo chegou ao absurdo de, num jogo contra o Palmeiras, sempre seu principal rival, né? Sempre não, mas em muitos momentos seu principal rival nos últimos anos, escalar time misto no Campeonato Brasileiro. Acho que com Dorival, se não me engano, escalar time misto no Campeonato pagou por Brasileiro. isso. Cara, e assim, sabendo que na Libertadores você nem sempre tem a certeza, assim, você pode jogar bem, você pode ser eliminado. Então, para o Flamengo, um campeonato de pontos corridos levado a sério tem enorme chance de terminar com o título, e por isso eu destaco o time que o Felipe Luiz colocou hoje em campo. Mas sabendo que muitos desses caras vão entrar em campo na quarta-feira, hoje também era compreensível E desse uma baixada de acho que o 2-0... A atuação do Flamengo aí é uma atuação muito boa mesmo, visando que o Internacional estava com o time reserva, e a expectativa, sim, de todo torcedor era o Flamengo ganhar, jogar bem e aumentar a moral desse time para quarta-feira. O Saul entrou como titular, né? Pela primeira vez, se não me engano, e fez uma partida muito boa, né? Acho que muita gente questionando se o Saul conseguiria dar conta, principalmente pela parte física, de marcar, voltar para marcar, né? Ajudar o sistema defensivo a marcar, e ele conseguiu. Entendeu? O Jorginho, acho que nem se fala aí. O Jorginho já chegou a 13 jogos pelo Flamengo e parece que ele já joga no Flamengo há anos. Pedro, uma notícia boa também, né? Ganhou uma nova chance como titular e cravou 2 gols. E isso, na minha opinião, coloca uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz para a quarta-feira, né? Bruno Henrique, que foi decisivo na última quarta-feira, ou Pedro, que foi decisivo agora, né, com 2 gols diante do Inter pelo Brasileirão no Beira-Rio. Né? Acho que é uma dúvida que qualquer treinador queria ter. Bruno Henrique ou Pedro? Né? Eis a questão, né? Na minha opinião, eu colocaria o Pedro como titular, né? Eu quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários, BH ou Pedro. Quem você colocaria ele como centroavante, né? E acho que notícia boa também pra mim é o Danilo voltar a jogar. E querendo ou não, ele acaba sendo importante para o time, e o Flamengo ganha mais uma opção, né? Felipe Luiz ganha mais uma opção no elenco aí, caso queira substituir o De La Cruz também, né? Depois de todo aquele imbróglio envolvendo o De La Cruz, situação dele do joelho, acho que é médico, o Dr. Runco lá acabou sendo demitido, acho que é uma boa assim o De La Cruz voltando a jogar, né? Então, um 3-0 aí, incontestável, o Flamengo poderia ter chance sim de fazer até mais gols, mas acabou não acontecendo. Mas acho que isso é o de menos. Teve o gol que o Inter fez aí, e não interfiro em nada. Obviamente é sempre bom terminar uma partida sem levar gol, né? Mas faz parte, eu já cheguei a ver aí, sempre tem, né? Da torcida Flamimimi, que o Flamengo caiu de ritmo no segundo tempo, não era pra ter levado gol. Aí eu paro e penso, pelo amor de Deus, né? Criticar o time porque o time caiu de rendimento no segundo tempo, e criticar o time porque levou gol no final do jogo, pelo amor de Deus, né? Tem torcedor que não tá feliz com nada, meu filho. Mesmo se o Flamengo for campeão da Libertadores, vai ter torcedor que não vai estar feliz com o título do Flamengo, né? Faz parte da vida aí, né? Então, é isso aí. Próximo jogo do Flamengo, Internacional e Flamengo pela jogo de volta da Libertadores, né? O Flamengo tem vantagem de 1-0. E, minha opinião, eu escalaria o Pedro como titular, né? Mas como eu não sou técnico, então quem decide isso é o Felipe Luiz, né? Deixe seu like e vamos embora para mais um vídeo, galera. É o que eu costumo dizer no início do vídeo. Tamo junto e é nóis aí.